Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos de novo aqui ao canal Princípio Technology. E hoje nós vamos comentar sobre um assunto bem interessante, bem questionador e até em alguns pontos ainda inexplicável, que é as descargas atmosféricas, que são as descargas que ocorrem, né, na região da atmosfera, ou que a gente também chama dos raios, que é um dos assuntos que eu tenho pesquisado nos últimos tempos. Então, o responsável sou eu mesmo, o Endler Matos, que sou graduando de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Pará. Então, sem mais delongas, espero que vocês gostem. Se gostarem, não esqueçam de dar o like e compartilhem com os amigos. Então, esse vídeo aqui ele vai ser meio introdutório. Então, eu vou apresentar alguns aspectos para vocês, ok? Para não ficar um vídeo muito longo. Primeiramente, vamos conversar um pouco sobre a formação dos raios. Já que existe radiação solar, ocorre evaporação da água, certo? Seja de rio, seja de um lago, do oceano, a água evapora. E esse vapor de água, conforme ele ganha altitude na atmosfera, a pressão em altitudes elevadas, em alturas elevadas, ela cai. Assim como a temperatura. São grandezas que vão variar de maneira proporcional. Então, com o decaimento da temperatura, vai formando cristais de gelo. Esses cristais de gelo, ganhando ainda mais altura, eles vão se tornar granizo. E esse granizo, ele tem uma massa maior, ele é mais pesado. Então, chegando em uma determinada altitude, ele começa a decair. A gravidade vai começar a puxar ele para baixo. Então, quando ele cai, a gente vai ter um confronto aqui, olha. Essa imagem ela representa mais ou menos isso. A gente iria ter os cristais de gelo agora crescendo, ganhando altitude, e o granizo que está mais aqui em cima vai começar a cair. E essa colisão entre os cristais de gelo ascendente e o granizo descendente vai fazer com que o granizo arranque elétrons do cristal de gelo. Então, se ele arranca elétron no cristal de gelo, o granizo que está caindo vai adquirindo carga negativa, negativo. E o cristal de gelo que está subindo, perdendo elétron para o granizo, vai ficar com carga positiva. Então, de maneira simplificada, uma nuvem ela vai se polarizando negativamente embaixo e positivamente em cima. E essa alteração aqui, ela ocorre geralmente na faixa de 2 até estourando cerca de uns 20 km de altitude, onde irão se formar, devido a essa polarização aqui, nuvens que nós denominamos de cumulonimbus, que possuem um formato de bigorna. Percebe que aqui a nuvem está mais cheinha, e aqui ela começa a ficar meio achatada assim, e crescendo aqui em cima, meio que assim. Então, nessa região, a temperatura vai variar de cerca de 0 graus até menos 150 graus, daqui para cá mais ou menos. Então, nós vamos começar a ter essa formação de uma polarização da nuvem, que consequentemente depois poderá gerar os raios. Aqui então está o formato de uma nuvem cumulonimbus, esse formato mais de bigorna, aqui é uma imagem real, aqui é uma mera ilustração. E essa polarização, onde nós vamos ficar aqui com positivo em cima e negativo embaixo, simplificadamente, um modelo um pouco mais técnico, é datado até como modelo tripolo, tem outra carga de nuvens aqui, mas um modelo simplificado, vai começar a gerar um campo elétrico, no sentido descendente, do maior potencial, cargas positivas, para o menor potencial, cargas negativas. Então vai começar a se gerar um campo elétrico na nuvem, assim como nós temos um campo elétrico na pilha, certo? Que sai aqui o campo elétrico do positivo para o polo negativo. E quando a gente fecha um circuitinho aqui da pilha, por exemplo, com LED, ou fecha um circuito de uma residência colocando uma lâmpada, ela não acende, a gente não fecha o circuito, a gente não permite a passagem de uma descarga, de uma corrente. Assim é a questão da nuvem. A gente tem também que interações entre elementos da atmosfera, gases e tudo mais, acabam fazendo, geralmente, uma eletrização na camada da ionosfera, que fica mais em cima da formação das nuvens, colocando nela, na maioria das vezes, cargas negativas, e geralmente, por próprias características terrestres, a Terra fica com uma carga positiva. Geralmente, não é sempre.
Então a gente acaba criando interações, olha, assim como esse positivo com esse negativo, teria um negativo aqui interagindo com esse positivo e um positivo aqui interagindo com esse negativo. Só que a gente precisa fechar um circuito para permitir corrente. Então, esse gifzinho aqui que eu encontrei, show de bola, vou mostrar para vocês, galera, seria a ideia da formação do canal da descarga, olha. Já que a gente eletrificou e tem campo elétrico, essa diferença de potencial aqui, olha, para ter uma ideia, a potência elétrica relacionada a um raio pode chegar até 100 gigawatts. Giga é 10 a nona. Enquanto as redes de alta tensão têm uma potência alta de cerca de 10.000 watts. Ou seja, eu estou comparando 10k watts de uma rede elétrica com 100 gigawatts até de formação de um raio. Então, uma diferença de potencial que é criada aqui acaba fazendo com que o gás, o ar, que é um gás que está na atmosfera, entre a nuvem aqui e a Terra, por exemplo, essa diferença de potencial, essa tensão, acaba levando o estado gasoso do ar para o estado de plasma. A gente está ionizando o ar. Então, começa a se formar aqui, olha, esse daqui não está tão em câmera lenta, mas vamos focar nesse daqui. Aqui está na nuvem, né, na meteorização total. Começa a se formar stepped leaders, que são líderes de passo. Que percebe aqui, olha, ele começa uns passozinhos aqui, ó. É bem rápido, mas ele vai tipo criando ramificações tentando descer. Nisso ele está ionizando o ar, ele está criando um canal de plasma para a ocorrência do raio. Ok? Aqui fica bem mais interessante que a gente vai mostrar o seguinte, olha, é a demonstração do processo de ocorrência de um raio. Opa. Deixa eu colocar aqui. Ó. Esse daqui ficou bem melhor de ver, que seria o seguinte. Percebam aqui, olha, o líder, ele vai descendo, aí eles começam a se ramificar porque eles querem buscar o caminho de menor resistência e eles querem fechar um contato com o solo. Perceba que é uma competição em quem chega primeiro. Tem esse aqui que ganhou e tem um bem aqui que quase ganha, ó. Ó. Só que esse aqui chegou primeiro. Quando ele vai chegando, um líder ascendente, bem pequenininho, começa a subir para encontrar o descendente. Eles se fecham um circuito, formam esse canal de plasma e descargas subsequentes, ó. Depois que fechou e veio a primeira pancada, a primeira descarga, o primeiro stroke, vai existir descargas subsequentes nesse mesmo canal, que já é de menor resistência. E percebam também aqui a ideia do trovão, que quando eu tenho essa ionização forte do ar, ocorre uma expansão súbita do gás. E essa expansão, ela gera um som, que é o que a gente vai chamar de trovão. Uma curiosidade interessante é que quando a gente vê o raio, esse relâmpago, que é essa luz, o trovão, no caso, ele vai vir depois. Quando a gente escuta o trovão, o raio já caiu. Nesse caso aqui, provavelmente já houveram outros raios, porque existem também raios, não só nuvem-solo, mas existem raios nuvem-nuvem, nuvem-A. Então, isso daqui também está em slow motion. Mas, quando a gente vê o raio, ó, o raio caiu. Só que a gente escuta o trovão. Quando a gente escuta o trovão, que é algo depois, o raio já caiu, porque a luz viaja mais rápido que o som. Tanto que a gente pode medir o tempo que a gente demora para ouvir o som, para saber até a distância em que o raio caiu. Ok? Então, aqui estão as referências que eu usei. Eu coloquei mais os links para ficar mais fácil, mais didático. Então, essa foi a breve explicação da ideia das descargas atmosféricas. Espero que vocês tenham gostado. Não foi nada muito, como pode dizer, estritamente acadêmico, né? Foi uma visão mais geral para vocês sobre a situação do que está ocorrendo. Então, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos e até o próximo vídeo.